Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero falar da importância de você não ficar sozinho. Não ficar sozinho. Nós precisamos do apoio, da orientação, do conselho de outras pessoas. Nós precisamos de mãos amigas e braços fortes para nos erguer quando nós caímos. Nós precisamos de pessoas sábias, maduras e experimentadas para nos advertir, nos repreender e nos exortar quando nós estivermos equivocados. Nós precisamos de pessoas sábias para indicar corretamente para nós qual é o caminho, ou para indicar o caminho correto que nós devemos andar, as decisões que nós precisamos tomar. Nós precisamos, porque nós, na nossa insuficiência, não somos capazes de realizar todas essas coisas e caminhar até o destino final sozinhos. Deus colocou elementos para nos apoiar, para nos ajudar, com absoluta certeza. Dentre eles estão a palavra de Deus, o culto público, os meios da graça, a oração, o Espírito Santo e o testemunho interno que nós habita. Mas Ele colocou também irmãos. Ele colocou pessoas. E nós precisamos estar acompanhados delas. Jesus fez isso. O próprio Jesus, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, Ele não ficou sozinho. Ele estava algumas horas de ir para a cruz. Ele ia enfrentar a sua maior provação, a maior de todas provações. Ele ia passar pelo dia mais difícil da vida dele. Ele ia se fazer pecado, se fazer maldição, ser abandonado por Deus e ser morto como um condenado, levando sobre ele todo o pecado do seu povo, recebendo nele a ira de Deus, a cólera de Deus. Então ele vai para um jardim orar, Getsemane. Está tão agoniado, tão angustiado, está com tanta tristeza que os seus suores são como gotas de sangue. Mas para lá ele não vai só. Ele leva com ele, em Mateus 26, 36 em diante, ele levou João, Pedro e Tiago. Ele disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Ele precisava do apoio daquelas pessoas, da presença daquelas pessoas, do apoio moral, da intercessão em conjunto daquelas pessoas, do carinho daquelas pessoas. Mesmo Jesus, em sua parte humana, necessitava de homens ao seu redor. Mesmo Jesus não ficou sozinho. E eu quero dizer isso a você: não fique sozinho, não ande sozinho, não crie uma carreira solo. Você vai precisar de pessoas ao seu redor. E sempre quando eu falo disso aqui, de pessoas, de irmãos, de amigos, de conselheiros, eu já falei algumas vezes, eu sempre digo, não são quaisquer pessoas. Não são. Essas pessoas que devem estar ao seu redor, sobretudo em momentos de angústia, de dificuldade, de fraqueza, elas precisam ter uma estatura espiritual mais elevada. Precisam ser piedosas, experimentadas, experientes, idôneas, conhecedoras das Escrituras, homens e mulheres de oração. O problema que acontece com muitos de nós e de vocês é que vocês estão cercados de pessoas carnais ou de pessoas imaturas, pessoas inconsequentes,
pessoas sem sabedoria, ou pessoas que você escolhe, apenas aquelas que concordem com você, que baixem a cabeça para você. Não, você não deve fazer isso. Essas pessoas não irão te acudir nesses momentos. Elas não terão bons conselhos para te dar. Elas não advertirão você do erro. Elas não conseguirão orientar você adequadamente nos seus caminhos. Mas você tem que buscar, sim, pessoas de estatura espiritual mais elevada que a sua, com mais experiência que você. Pessoas piedosas e quebrantadas. São essas. Você vai dizer, mas eu não conto com muitas dessas. Nem Jesus contou. Havia apenas 3 no grupo dos 12 que eram apóstolos, os homens ali mais santos da época. Paulo contava com muito pouca gente. Moisés, muito poucas pessoas. Elias, quase ninguém. É assim, é normal que isso aconteça. Mas é melhor que você tenha pouquíssimos, ao menos um idôneo, piedoso, sábio, do que dezenas de pessoas descompassadas, tolas, arrogantes, imaturas e carnais. Que sejam essas as pessoas que você escolha para estar do seu lado, a quem você possa abrir seu coração, confessar seus pecados, manifestar, expor suas fraquezas, sem ser condenado ou julgado por isso. E pessoas que você sabe que ainda que deem direções difíceis, ou que façam repreensões dolorosas, ou que falem verdades para você, no fundo você sabe que elas querem o melhor e que você pode estar seguro de seguir aquelas palavras e de se abrir com essas pessoas. Então esse é meu conselho. Não fique sozinho. Você não vencerá sozinho. Você não suportará tudo sozinho. Você precisa desabafar, compartilhar, pedir socorro para essas pessoas. Ok? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus pais, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre sua viagem, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre toda a sua vida. No nome de Jesus.